TV Artilheiro. A competição que você conhece muito bem, ano passado treinou o Ferroviário, inclusive fez uma boa campanha, né, até a sua saída. O que você espera para essa Série C de 2020, 2021, né, que vai até 2021, enfim, expectativa lá em cima para que esse Ferroviário possa fazer uma campanha ainda melhor? A expectativa sempre é positiva, né? Mas a gente só vai ter essa confirmação quando a bola rolar. Ficou assim, depois dessa pandemia, mais difícil da gente fazer uma avaliação das equipes. Afinal de contas, essa paralisação fez com que muitas equipes se remodelassem, né? E a gente vai ter conhecimento deles mesmo quando a bola começar a rolar, né? Agora a gente está confiante que o Ferroviário pode fazer sim uma boa campanha. Em relação ao grupo, eu sei que nem sempre é interessante a gente comparar. No ano passado era isso, desse ano é assim. O que é que tu vê de diferente nos grupos que tu tinha no passado para esse grupo que está sendo formado para essa Série C do Campeonato Brasileiro? Alguns jogadores chegaram agora recentemente, como o Thiago, o Wesley, o Siloé, enfim. O que é que tu vê de diferente? Eu volto a dizer que a gente só vai ter assim uma ideia bem concreta depois que a gente vê esse time jogando, né? Por enquanto os treinamentos, eu sinto alguma semelhança com aquele grupo, sabe? É um grupo modesto, né? Mas não quer dizer sem qualificação. É um grupo de jogadores fortes, jogadores competitivos, né? E isso vai ser muito importante. A gente pegou um time que vinha fazendo uma boa campanha no campeonato cearense, fez algumas modificações. Já havia chegado alguns jogadores antes da minha chegada e eu acredito que nós temos um grupo forte, um grupo que tem condições de competir palmo a palmo com os outros participantes. O que tu mais trabalhou com esse time durante essa semana para começar já com o pé direito diante do Botafogo? Olha, o que teve mais ênfase foi exatamente colocar no esquema que o Ferroviário já tem aqueles jogadores que chegaram, sabe? A gente trabalhou bastante nisso. E ao mesmo tempo procurando passar para os atletas, não só em palestras, mas em treinos, aquilo que o treinador, eu no caso, penso como o jogo. Então está nessa fase de conhecimento, eles conhecendo qual é a forma que eu quero que o time se comporte, eu naturalmente procurando aproveitar o que já tinha sido construído antes de bom, realmente, que o trabalho que o Anderson Batatais fez aqui, e enquadrando esses outros jogadores dentro desse processo. Para isso eu precisava explicar bem a eles como é que é esse processo e em que é que eles podem contribuir. Em relação a time, já tem na tua cabeça quem joga, quem não joga, aquele time montadinho, Vilão? Tem. Nós tivemos alguns problemas nessa semana. Nós fizemos um amistoso aqui contra o time do União e infelizmente a gente teve baixas, né? Então alguns jogadores não vão estar à disposição. Então eu passei a semana aqui esperando que alguns voltassem, não voltaram, outros vão estar à disposição, mas eu já tenho na minha cabeça uma formação para pelo menos começar o jogo, porque é outra coisa que eu tenho trabalhado com eles, com os jogadores, é que eles têm que entender que ninguém aqui é titular e consequentemente ninguém é reserva, que a gente tem condições de acordo com o adversário, utilizar uma situação ou outra. E além disso, uma situação nova pós-pandemia, que é a situação de se eu poder utilizar 5 jogadores. Então, é preciso que o jogador entenda isso, que muitas vezes um jogador que vai entrar no decorrer da partida, muitas das vezes vai ser tão ou mais importante que quem começou. A Série C é uma competição, repito, que você conhece bem. Alguns jogadores do seu elenco também têm essa experiência. O Thiago estava aqui nesse instante falando, né, que já disputou essa competição pelo Santa Cruz. E eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para ele. O que essa competição tem de
tão difícil? A gente vê muitos times de tradição do Nordeste que vão para a Série C, demoram a voltar para a Série B, ficam 2, 3, 4 anos lá. Fortaleza é um grande exemplo disso. Enfim, por que essa competição tem de tão difícil? É uma competição que tem duas faces, né? A primeira fase, que é a fase de classificação, e a segunda fase, que esse ano mudou, mas que era a fase de mata-mata, e que complicava muito, né? Complicava muito, porque quando você tem um campeonato de pontos corridos, a dinâmica pode ser outra. Você pode ter condições de se recuperar durante a competição, né? Quando a competição passa para mata-mata, é uma competição em que quem errar menos geralmente ganha. Então, esse mata-mata, ele causou muito isso daí. Esse ano, diferente agora, são 2 grupos de 4, né? Então, a tendência é que nós vivamos uma nova realidade, uma outra coisa, né? Agora, a gente sabe que é difícil porque existem equipes tradicionais na disputa, né? Equipes de torcida apaixonada, um público bom que faz isso com um investimento maior, e existem outras equipes que têm, às vezes, instalações em termos de estádio mais acanhadas, mas que dificultam muito pelo campo de jogo quando você vai jogar fora de casa. Então é uma competição bem diferente da competição da Série A, por exemplo, até a Série B, onde geralmente os campos estão no mesmo patamar. Beleza, perfeito. TV Artilheiro.